Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Como diria Jaqueline Sintra. Oi, 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 gente! Sejam bem-vindos ao podcast Inclusive nós. Rapaz, nós estamos ficando chiques e famosos. Hoje estamos com um convidado aqui que eu vou falar pra vocês. O cara tem o braço maior que o nosso, Júnior. Nós precisamos treinar. Com certeza. Como é que você tá, Júnior? Fala Eu pra tô mim. bem demais, graças a Deus. Muito Coisa empolgado, boa. muito empolgado de estar aqui com vocês hoje em mais um episódio desse podcast que vai conquistar o Brasil Incrível, todo. incrível. Jaqueline, como é que você tá? Oi, 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 gente, como é que vocês estão? Oi, oi, oi. Cadê o Meu ioiô? bordão, Cadê o ioiô? A próxima tem que ter um ioiô. Eu tô ótima, como sempre, graças a Deus, muito feliz. Nosso convidado aqui hoje, ilustre, tem muita história legal Uau, pra hein? contar. Conta um pouquinho do que você sabe dele aí, Gulliver. Bom, tirando que ele tem uns 45 de braço, cara bem apessoado, fala de comunicação, se porta muito bem. Na hora que eu vi ele, eu falei, rapaz, intimida. O cara é bom. E o nome, ele vai contar essa história desse nome dele, hein? Seja bem-vindo, Hugton Batista. Como é que você tá, meu querido? Obrigado, tô bem, graças a Deus, Jaqueline, Gulliver, Isso. Gulliver. Gulliver, no seu nome também, né, a gente tem que saber essa história, né? É, A gente foi bem zoado na escola, né? foi. Obrigado pelo convite, tá? Pra mim é uma honra estar aqui, seus ouvintes aí, ouvir a gente falar aqui um pouquinho de experiência, trocar experiências, né? Caramba, bom demais. Esse que é um podcast que fala de inclusão, desenvolvimento humano, empreendedorismo, traz pessoas que são incríveis com história de vidas incríveis e que aí tiveram uma ascensão, não é verdade? E a gente quer saber um pouco disso. Quem que era o Hugton pequenininho? Então vamos lá na trajetória. Você veio de Eu onde? sou um cara que vem da inclusão mesmo, né? Vem de Hum. uma pobreza bem miserável. Antes não, quando eu era pequeno, meu pai era fazendeiro lá no Pará, era muito rico. Depois ele perde uma perna no acidente, eu me torno um adolescente bem pobre, morando no fundo de uma igreja. Aí eu tinha dois caminhos, né? Estudar ou trabalhar. Eu optei estudar porque eu falei que o único jeito da gente sair dessa situação era através do estudo. Estudei, hoje eu tenho 3 cursos superiores, 3 pós-graduação. Estava fazendo um mestrado em 2019, parei para ir para a campanha 2018, parei para ir para a campanha do Bolsonaro. E acabou que o meu mestrado ficou até bom, né? A gente ganhou a presidência da República, uma coisa que foi um tiro fora da culatra. Um marco, né, na sua vida. Um marco mesmo, assim. E ele reconhece muito isso, somos muitos amigos, né? Então, assim, a minha história, eu venho de 5 anos, eu tive epilepsia, os médicos me desenganaram, né? Falaram, ó, isso aqui vai morrer, pode levar, que ele não escapa, não. Meus pais moravam em Redenção, no sul do Pará, me trouxe de avião para Anápolis, eles falaram isso aqui tem 1 mês no máximo. E lá meu pai orou na minha cabeça ali, naquele momento eu abri os olhos e nunca mais eu tive problema nenhum. Então, assim, foi um milagre de Deus. Eu estar aqui é um milagre, depois de ter vários outros. Aí tem a mídia contando aí as versões dela. Tive acidente de carro, eu não estava bêbado, não fugi, não estava em alta velocidade e fui condenado. Nossa. Fiquei preso 10 dias num presídio. Mesmo provando que eu não tinha nada disso, meus advogados provaram. Aí o desembargador viu, falou que era acidente e me liberou. Então, assim, na minha vida não foi fácil. Tive Covid, cheguei a morrer, que os médicos falaram assim, ó, pode desligar os aparelhos aqui, a família, porque ele não sobrevive mais não. E aí, de novo, meus pais orando, meus amigos, e Deus me deu essa outra oportunidade. Então, assim, a minha vida não foi fácil. Como o de ninguém é, né? Sim. Acho que o maior problema que tem é o seu. É o meu. A maior dor que tem é a que você está sentindo, a que eu Com estou certeza. sentindo. Todos nós passamos por problemas, né? Mas quando você tem um Deus poderoso na sua vida, né? Você passa por isso e vida que segue. Isso não me deixou traumas. Eu não fui vítima da sociedade. Mesmo sendo pobre, vendo que nos anos 90, as pessoas que tinham dinheiro, eles eram bem soberbos mesmo. Isso é o que eu acho que dá um pouco de poder para a esquerda. Porque realmente as pessoas que tinham dinheiro nessas épocas, mesmo no século passado, o pobre ele era muito marginalizado, ele era muito discriminado. Aí surge o comunista falando ali que eu vou te dar dinheiro, vou te dar comida, você vai viver igual rico. Todo mundo rico. Só que na realidade, nesse sistema foi provado que todo mundo vive numa pobreza miserável, né? E daí surge o comunista. Por causa do rico do playboy que enxugava a mão com pão e jogava no chão pro pobre comer. Daí disso surge o comunista,
Aí surge o fascismo porque eles não querem o comunista. Porque o comunista vai entrar lá na Alemanha, vai entrar na Itália. Hitler vê isso e fala, espera aí, a gente vai ter que matar os caras, senão eles vão fazer a mesma coisa. Daí surge o fascismo. Aí eu falo para os esquerdistas que quem pariu, os comunistas, quem pariu o fascismo foi eles. Porque são dois extremos que são iguais. Eles não aceitam homossexual, eles não aceitam essa coisa racial, né? Eles têm o fascismo, ele tem essa coisa do branco, né? E o comunista, ele não aceita o homossexual. Hoje você vê o homossexual andando de boina do Che Guevara e ele executou muitos homossexuais. Então, assim, aí com isso eu aprendi, lendo, estudando, que o caminho de sair da pobreza, gente, é estudar. Não tem Sim. outro. Na nossa geração, principalmente na minha, que eu sou bem mais velho que vocês, eu vi muitos jovens morrer, usuário de droga, traficando droga, roubando. Eu vi muita gente fazer isso, né? Vi parentes meus, inclusive, que andou por esse caminho e o caminho dele foi vida curta. Tem a vida curta, né? Não existe vítimas no crime. Existe o criminoso. O traficante, ele não é vítima do usuário, né? E se não tivesse o usuário, não teria o traficante. Eu acho que a sua pergunta aí, eu demorei muito para responder. Não, tá tranquilo. E aí a gente já entende que hoje o Hugton está à frente da Secretaria de Cultura aqui da cidade de Goiânia, né? Tem um posicionamento firme, uma fala eloquente, o que traz também alguns haters. Nós aqui no Sim. podcast não temos haters ainda, né? Nós não estamos Pelo tão menos ninguém famosos. declarou, né? Não declarado. Mas esse rapaz que aqui está, hoje tem alguns haters e aqui vai ter o seu momento para falar. O que você acha disso? É o seu momento de dar a sua versão de algumas situações. Sim. Tá bom? Seja bem-vindo. Hater é bom, o hater ele é bom. Ele aponta se você tem um problema mesmo, né? E te dá a oportunidade para que, se não tem um problema, você esclarece, né? A gente precisa da opinião contrária. Não tem problema nenhum, pode fazer qualquer pergunta. Maravilha. Como que surgiu o empreendedorismo na sua vida? Então teve as faculdades, teve a graduação, hoje você falou que é especialista em comunicação. Eu estudei, como eu não sabia falar e tremia todinho, me dava uma falta de ar quando eu ia falar. Eu tive que fazer alguns cursos de oratória, fiz alguns teatro para eu criar um personagem na hora que eu fosse falar. Que na vida real sempre é assim. O cantor no palco ele é um, na vida real ele é outro, né? Ele passa a imagem de um cara poderoso, mas ele tem uma vida ali nos bastidores que ele toma remédio controlado. Ele bebe para ele ter um controle, né? Até porque ele não tem uma vida social, o artista. As pessoas acham que eles têm, eles não têm. Eles vivem de eventos, então quando eles estão em casa estão totalmente isolados. Eles preferem ter o isolamento. Então, eu não tenho problema com isso. Você pode fazer uma pergunta aí do hater que eu respondo tranquilamente. A gente percebe que desde o primeiro momento, quando o senhor fala, né, da sua infância, sempre teve meta, né? A meta sempre foi sair da pobreza, não continuar aqui, não sou a favor nenhum de nada errado, né? E é interessante porque tem muita gente que não tem meta. A pessoa quer ficar rico, quer isso, aquilo, outro, não, mas não traça. E o senhor não, eu vou chamar o senhor por educação, tá, gente? Porque eu sou um cara novo. Eu sou mais velho que ele, com certeza. Pode chamar por educação de você. Então tá bom, então. Não dá liberdade, não dá. Então, percebe-se que desde o primeiro momento... Tem um furo aqui, ó. O assessor do presidente, número 1, tá ligando aqui. Pode atender ele, só pra pode você. atender. Pode atender ao vivo. Ao vivo. Moça, eu tô num podcast com o pessoal. Olá! Aqui. Meu querido! Aqui, ó. Tudo bom? Falei que você é o braço direito do nosso capitão. Não, nós estamos num podcast aqui. Ainda não. Tô dando uma entrevista pra eles. Tá. Secretário, tudo bem? Cuida do meu amigo aí. Graças a Deus, estamos aqui conversando, alinhando aqui algumas demandas da educação. Tá bom, meu irmão. Vamos falar. Moça, vou continuar aqui no debate, só porque eles queriam conhecer você. Grande abraço. Tchau! Ó, Bolsonaro aqui? Tem um cara aqui que é do Lula só. Não. misericórdia.
Abraço, irmão. Não me queima, não. O Moza, ele é o braço direito do presidente. Ele dorme junto com ele, que o presidente soluça muito, né? Então ele põe um colchão no chão ali, dorme quando a primeira dama não tá, ele é a pessoa que dorme ali do lado dele. Que ele quer do soluço. Que a facada que o Lula disse que não existia a facada, todo mundo já viu que existiu, né? Meu Deus do céu. Narrativa é uma coisa muito engraçada. Os caras, cada um cria um. Mas voltando aqui, o estudo me trouxe coisas que eu aprendi sobre empreendedorismo. Estava até falando para Lívia que as pessoas escolhem hoje, 90% das populações não gostam de ler. Hoje menos ainda, hein? Eles estão na rede social ali vendo Sim. fofoca, mas não estudam, não lê, não quer aprender. É difícil você ver uma pessoa que lê livros. Minhas filhas, eu criei elas dando presente para elas, dando livros. E contando uma história como que aquilo fosse uma coisa mágica. Entra, filha, e começa a pensar. E eu, desde bebê, de criança, 5 anos, 6 anos, eu viajava. A professora estava dando uma aula, eu estava criando uma história na minha cabeça e eu estava lá lutando, virando o Tarzan, o Rambo. E sempre assim, eu criava na minha cabeça. Então eu falei assim, caramba, eu sou estrategista político. Ganhei algumas eleições. Eu sei o caminho de como fazer a coisa acontecer. Deve ter alguma estratégia para ganhar dinheiro. Eu falei assim, vou estudar sobre isso. Comprei um livro chamado O Segredo das Mentes Milionárias. Foi o primeiro livro que eu li. Aí ele me abriu a cabeça para ler outros livros e pensar fora da caixa. Meu pai é fazendeiro, o cara quer ser fazendeiro. O pai é médico, o filho quer ser médico. Vocês podem olhar que mais ou menos tem um padrão. Pega uma linhagem. Sobre crença. Seu pai é católico, você é católico. Você é evangélico, o pai é evangélico. E muito difícil você converter. Quando o cara nasce naquilo, ele fica 20, 30 anos. Você tirar ele daquela crença. Então, a crença dele é de ser funcionário público. Ele vai ser funcionário público, você não tira ele daquilo. E eu falei assim, cara, eu vou sair disso. Só na política não dá, eu quero virar um empreendedor. E comecei a ler esses livros e foi abrindo a minha cabeça. Hoje, tudo que eu penso é sobre empreendedorismo. Eu ganhei dinheiro com PNL, Programação Neurolinguística. Eu programei a minha cabeça para eu ganhar dinheiro. E existe isso. Sim. No YouTube tem vários cortes, vocês podem ver. Procura os livros, começa a pensar. E tudo na vida se trata de mentalidade. Se você ler o livro Pai Pobre, Pai Rico, o pai pobre e o pai rico eram 2 pais. Um tinha PhD num curso, o outro tinha o 2º grau. Naturalmente, você vai dizer que o cara que tinha o PhD é o mais rico, não é isso? Para quem não leu o livro, vai falar para você, não, quem tem PhD, o cara estudou, Sim. doutorado, PhD, ele é o mais rico. Não, é o que tem o 2º grau, é o mais rico. Porque se trata de mentalidade. A mentalidade dele era de ser empreendedor. Ele empreendeu e contratou o PhD para fazer os cursos deles. Você pega a família Friboi, eles são CEO, mas abaixo deles, eles têm os CEOs verdadeiros. As pessoas que entendem do negócio. Eles fizeram isso. Eles não têm estudo. A família Friboi não tem estudo. Eles trabalharam, deram duro desde pequeno. Eles nasceram na lida. Mas eles tiveram a inteligência de contratar um CEO para crescer e virar o que virou. Então se trata de mentalidade. Você pega o seu Zé Tatico, que não tem estudo. O Zé Tatico não sabe ler. Mas olha o império que eles têm. Então se trata de uma mentalidade. Tem pessoas que têm conhecimento muito maior, mas a mentalidade dele, ele estudou para ser um funcionário público ou para ser o CEO da sua empresa que não tem nem 2º grau. Uou. Interessante. Secretário, nós sabemos aqui que tem muitos eventos dentro de Goiânia, onde vocês têm que fazer todo esse planejamento, essa triagem de como escolher o evento que vocês vão apoiar dentro da cidade de Goiânia, mas existe algo muito forte em Goiânia, que o Brasil inteiro fala, que é a capital do sertanejo. Vocês têm algo mentalizado para criar algo assim fixo todo ano, tipo festivais, para um marco em Goiânia? Temos. A ideia, como eu disse para você, que a minha mentalidade é de empreendedor, então você tem que fazer a cultura ser empreendedora. O governo não pode ficar o tempo todo, até porque tem tempos que, como Covid, cortaram a cultura. Por mais de 2 anos, a cultura foi sacrificada, porque ela é eventos. Ela foi a primeira a parar e foi a última a voltar. Então nós temos que criar um mecanismo que tem um subsídio ali, que sobra um pouco de dinheiro, para que a cultura, nesses momentos difíceis, como está passando o Brasil, na saúde,
Então estão priorizando a saúde, a educação e a cultura fica meio que de lado. Então qual que é a ideia do nosso prefeito, que é um grande empreendedor? Eu costumo dizer, até falei para a Lívia, eu prefiro ter uma palestra com o Mabel, que ele empreendeu, ficou rico empreendendo, do que ter uma palestra com o Pablo Marçal, que ele vende palestra de como ficar rico, mas não ficou rico, né? Antes. Fazendo negócio. Foi depois dele fazer a palestra que ele vendeu o dinheiro dele, ele começou a investir e empreender, né? Por causa da mentalidade dele. Mas nós pensamos a cultura como um empreendedor. Eu quero que o pessoal da cultura de Goiânia ganhe dinheiro, porque eles precisam disso, eles sobrevivem disso. A cultura é muito penalizada. Quando o governo faz corte, ela corta a cultura. Então, a ideia de transformar Goiânia na capital da música sertaneja, de fato, que de direito ela já é, existe uma lei que diz que Goiânia é a capital da música sertaneja. Agora, o fato é a temática, nós temos que trazer a temática para Goiânia. O Museu da Música Sertaneja, que é uma promessa de campanha, que nós estamos trabalhando para isso, para montar, onde vai ter a ala dos mortos e dos vivos. Né? Ali vai ter coisas interessantes que só no dia vai poder revelar. Mas até a calçada da fama, do sertanejo, bonecos esparramados em Goiânia, nos bancos sentados do Leandro, do Cristiano, claro que tudo com autorização da família. Então assim, você vai poder sentar do lado do Leandro e tirar uma foto com ele. Se foi a dupla que morreu antigamente, eles vão estar os dois ali, você senta no meio e tira uma foto, casal. Então assim, você começa a trazer a temática para cá, os festivais a cada 15 dias, sertanejos. A nossa pecuária nós entramos esse ano, gratuito para o nosso povo. Né? Quem quis assistir, pôde assistir gratuitamente. Vamos estar apoiando os grandes festivais. Estamos conversando com o deputado, vereador, deputado estadual, federal, senador. Todos têm a intenção de ajudar, porque nós precisamos transformar a Goiânia nessa capital da música sertaneja para atrair recursos para eu investir nas artes plásticas, para eu investir no artista que faz MPB goiano, ter o público dele. Nós temos a música no Bosque, quero ampliar ela periferia, que é um projeto do prefeito, levar para a periferia. A orquestra nossa nunca foi tão executada como foi esse ano, e ano que vem mais ainda, vamos levar para o povo nosso da periferia, porque quem ouve orquestra primeira vez vê que é uma coisa mágica. É lindo. O povo gosta, só que eles não teve acesso. Né? Então nós vamos fazer isso, vamos começar a levar para os parques, para a periferia, isso também. A ideia da cultura mudou. Nós preferimos investir em eventos que dão um retorno financeiro para a cidade. Uma pecuária, por exemplo, você tem 10 dias de atração. São 600 mil pessoas que passaram por ali. Todos os hotéis ficaram lotados. Todos os Uber funcionam naqueles 10 dias. Muitas mulheres foram no salão. Todo mundo compra roupa nova para desfilar lá, calçado. O cara do pastel ganhou dinheiro. O cara do pastel ganhou muito. Esse ano nós vamos ver dar uma baixada no pastel. Quem comprou o pastel lá, R$55 de pastel, um suco de laranja. No ramo olha aí, ó, o empreendedorismo. Eu falei isso, eu vou levantar uma boca de pastel aqui ano que vem. Então a gente vai dar uma controlada nisso daí, para a prefeitura entrar. A gente vai ter que meio que baixar os custos dessas coisas aí, porque o povão que vai é um povo mais carente. Né? É porque as pessoas têm mania de achar que, assim, a cultura é só bagunça, é só a festa, mas, gente, é economia que gira. Como nós estávamos tendo uma conversa aqui de bastidores, nós não temos praias para trazer, né, aquele turista. A gente, eu posso falar de Goiás Velho, que é uma cidade que eu vou muito, muito, muito. Qualquer vendinha local vive daquilo lá. E aqui tem que ser também. Nós temos um ponto gastronômico muito grande em Goiânia. Até falei um pouquinho sobre o espaço lá no Flamboyant, que tá lindo, maravilhoso, que a gente para e vê muitas pessoas tirando foto e tal. Aí você acha, mas foi lá, só tirou uma foto e não gastou. Ela gastou para chegar até lá, sim. Ela tomou uma água que seja. Tudo gira a economia. Gente, não tem como. A gente não vive de brisa, a gente não vive de luz, né? Quem dera Exatamente. Se fosse assim. É como você disse. O cara que vendeu o pastel superfaturado de R$55, ele ganhou, ele sustenta uma família. O pessoal que tá lá, o flanelinha lá, ele vai levar um dinheiro para casa. Automaticamente ele vai abastecer o mercado, né? Ele vai no mercado fazer uma compra para a família um pouco melhor. Exatamente. Então as pessoas têm uma ideia errada da cultura, onde é só auê, que é só bagunça. E não é. A cultura é uma grande atração turística, né? Nós temos aqui um exemplo da pecuária, temos o boteco, tem o show do Jorge Mateus, tem o do Henrique Juliano, que lotou todos os hotéis de Goiânia, Aparecida, Senador Canedo, tá?
Deixar isso claro que não é só Goiânia, lota tudo. Sim. Então, assim, nós temos hoje teatro. Lá na Rua 8 tem um teatro. A gente tem lá um projeto que domingo tem teatro. O povo vai assistir o teatro, de lá ele sai, ele já senta ali nas mesas ali. Você já viu como ficou a Rua 8 ali? Sim. Lotado de gente, tem vida. O prefeito quer levar essa vida pro centro. Então nós vamos ter alguns eventos culturais. A O música Mercadão do da Bosque. 74 tá bem legal 74, a gente agora. voltou a música lá. Sim, né? eu tenho uma amiga que é assídua lá e ela Sim. posta muita coisa. Gente, de qualidade, vão no Mercadão, quem gosta de samba também, E né? estamos que tá priorizando trazendo. nesses locais os músicos goianos, os nossos locais, porque eles vivem aqui em Goiânia, então nós estamos priorizando os músicos que são de Goiânia. Só quando é pecuária que você tem que ter uma lista de artistas de atração que Pra chamar. as pessoas acham que existe muito artista famosos que dá para atender o Brasil. São 5.700 cidades. Nós temos 50 artistas que faz isso. De Nível de peso, Brasil, assim, de nível... peso. Então é muito pouco. Se você colocar um evento, o aniversário da cidade, por ano, você tem 5.700 eventos para 50 artistas atender. É humanamente impossível, né? Então a gente prioriza os nossos artistas aqui, o teatro, a gente está atendendo. No Música do Bosque, a gente tem lá essa parte que é o cultura, que é a música, mas nós temos artesanato. Porque eu falei assim, nós temos que criar um ambiente onde o povo vai para ver música, onde ele vai comer, colocamos food truck, mesa, cadeira, para trazer a família para esse Sim. local. A gente quer a família, independente de quem seja, o gênero dele. Quer a família ali sentado, comendo, ouvindo uma boa música, gastando o dinheiro dele e ajudando as pessoas. Então, quando eu penso cultura, eu sempre penso em empreendedor, eu penso fora da caixa. Eu não estou focado só em ajudar o artista. Até porque quando eu crio essa situação de empreendedor, que ali tem alimentos, tem o artesanato, eles vêm pensando isso, cara, eu vou comprar aquela pulseira, hoje eu vou comer aquele sanduíche e Tem vou toda ver uma aquela logística, música. né? Tem toda uma logística por trás. E também os empreendedores que estão ganhando dinheiro nisso, né? Com certeza. É interessante porque geralmente o pessoal confunde, né? Cultura com lazer. Cultura é aquilo que vem da tradição de um povo. Sim. Se a gente pega o estado de Goiás, existe uma tradição, e a gente vai chamar de tradição sertaneja, por isso, Sim. capital do sertanejo. E o pessoal às vezes confunde, porque lazer pode ser aquilo que te faz bem. Sim. Né? E a gente precisa dos dois. Quem que vai trabalhar, quem que vai produzir melhor? É uma pessoa que ficou o tempo inteiro em casa ou aquela que saiu para ir no show da sua banda favorita? Não é verdade? Agora, existe um pessoal que fala assim, poxa, mas aí eu tô na capital do sertanejo e só tem sertanejo. Como que a gente, o senhor como secretário, abrange também essas pessoas? Não é verdade, né? As pessoas que falam isso, elas são levianas em falar. Porque na pecuária a gente atendeu quase todos os gêneros de música. E teve também cultura gastronômica. Aí se você vai para o Arraiá, atendemos no Arraiá a nossa cultura que é Arraiá, essa cultura sertaneja. O Arraiá, ele pega o sertanejo do campo, né? Que é a pamonha, o milho. Aí nós temos uma outra cultura nossa também, gastronômica, mais piquia ali, a pamonha, mas teve do lado musical, a gente atendeu DJ, eletrofunk, atendemos o pagode, o namorado da Lívia canta muito bem, o Mabel, o prefeito até falou assim, eu quero ele tocando no aniversário da minha esposa. A gente teve lá sertanejo, forró, rastapé, então assim, a gente trabalhou com todas as culturas esse ano, todas as culturas a gente atendeu, não teve nenhuma que ficou de fora. O gospel com a Marcha para Jesus, a gente apoiou. Então, assim, a gente tem tentado atender a sociedade no geral. As pessoas falam assim, ele é de direita, ele não vai atender esse público. Não tem nada a ver. O UCTO tem um CPF e existe a Secult. Nós temos que olhar para pessoas e não Justamente. para que lado ela está. Mas A assim, Secult é um atender CNPJ, eu sou o CPF. Enquanto CNPJ eu atendo da esquerda, da direita. Nós ganhamos a eleição, Mabel, falando de uma proposta e o povo falou assim, eu quero essa proposta. E apostou nela e por isso nós estamos fazendo o que nós falamos que ia fazer. Mas para todo o povo goianiense, não só para quem votou na gente. Nós somos a administração de todo um povo goianiense. Da esquerda, da direita. Então a gente trabalha para todos eles. Eu recebo todos. O prefeito até falou assim, agora eu quero ver você entrar no palácio, né? Porque eu sou bolsonarista. Uma semana eu estava sentado
com o Olavo Noleto, dentro do palácio, conversando, buscando dinheiro para o nosso povo. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e as duas coisas não são a mesma coisa. Foi óbvio, né? Secretário, tem uma pergunta para o senhor. Nós três, nós somos terapeutas infantis, onde nós trabalhamos muito essa parte da inclusão, com autistas, enfim, essa parte Neurodivergência, das né? pessoas neurodivergentes. E dentro da cultura, igual o senhor falando, muitos eventos na pecuária, em teatros, vocês têm algum projeto, vocês pensam em incluir algo? Como nós vamos fazer para incluir essas pessoas com deficiências, pessoas autistas, neurodivergentes, dentro desses projetos, dentro dessa cultura, dentro dos eventos que vocês têm pensado em realizar? Olha, eu fui procurado no início do ano por uma mãe que queria colocar o filho dela para tocar com a orquestra. Outro secretário de cultura não topava. Nunca toparam, o próprio maestro falou que não faria. E é um autista que é DJ. E eu disse para ela que não, que tocaria sim. Liguei pro maestro, maestro, eu quero que você faça um projeto com esse autista. Para dar relevância para isso, porque hoje é um tema muito importante. Parabéns para vocês, inclusive, a gente abordar isso, porque eu estava falando para a Lívia sobre isso também ali fora agora. Engraçado, né, Lívia? Que a gente estava falando desses temas agora. O autista, ele antigamente, porque tem um autista que ele é meio revoltado, ele quebra um negócio, ele desafia o pai com 4, 5 anos, 6 anos, 10, né? E naquela época ninguém sabia o que era. Achava que era um menino mal criado, né? Porque os pais eram assim, tinha o mal criado e o comportado. E aí eles batiam, espancavam o menino porque ele insistia nisso. Aí esse menino está endemoniado. Na realidade, era um autismo que ele tinha. E a gente precisa voltar a atenção para isso. Agora existem livros, né, que vai ser aplicado nas escolas sobre o autismo, empreendedorismo e sobre educação financeira, que é saiu agora Ótimo mesmo. para essas crianças. Então, eu acho que a cultura tem esse papel. De todas as vezes que a gente tem um projeto que envolve autismo, a gente vai entrar para estar explicando isso. Nos podcasts, vocês falarem com os pais. Aliás, vou ter ser um programa só sobre isso, para falar, para eles entenderem e procurar um especialista para ver se o filho tem ou não autismo, né? Porque muitas das vezes você pune o seu filho, que ele pode ter um psicólogo ali para ajudar, né, a tratar esse tipo de assunto. Então, assim, a gente apoiamos, fizemos esse projeto, depois vocês podem dar um Google aí, Rei Doc e Orquestra de Goiânia, ficou excelente, o projeto ficou muito bonito. A gente vai ajudar, a escola agora tem o livro que vai falar sobre isso, na escola municipal, sobre o autismo, e acho que todos os artistas, todas as autoridades, terceiro setor, todo mundo acho que deve investir nessa divulgação aí do autismo. Perfeito. É porque assim, a gente falou, igual vocês vão fazer essa parte aí dos livros, né? Interessante essa parte de ensinar essa questão de empreendedorismo dentro das escolas, mas eu quero saber assim, dentro do próprio evento, por exemplo, a pecuária, vamos citar um exemplo grande aí, que é um evento grande aqui em Goiânia, né? Que é a pecuária. Se tem acesso a esse público mesmo, se realmente está preparado, o ambiente em si está preparado para receber um cadeirante, para receber um autista, uma pessoa com síndrome de Down. É mais ou menos esse contexto. Dentro do evento em si, se tem algum planejamento, se há alguma preparação dos profissionais para receber esse público. Tá. Só voltando aqui, nós temos na rede núcleos da orquestra $20, né? Olha, E no CLA nós temos autistas também, que até fui na apresentação, a nossa diretora perguntou, você consegue identificar eles? Tem autista, eu consigo. Aquele ali, aquele lá, dá para ver que eles são diferenciado, né? Assim, tímidos, comportados, outros são jamais, você identifica. Sim, inclusive o Ministério Público falou sobre essa questão do inclusão na pecuária, porque tem um espaço que atravessa para a arena do show que não tem acessibilidade. Então a gente vai propor agora para entrar na pecuária, a gente quer que eles coloquem essa acessibilidade. Ótimo.
E no palco ter também, quando o locutor estiver falando, libras, né? Olha que legal. Para atender. Porque quando você é público e entra num projeto, você tem que entrar no projeto para atender o público. Ali, acho que até no privado, eles têm que começar a pensar nisso. Porque tem um cara ali que é surdo, tá lá no Henrique Juliano, é fã dele, mas não ouve nada do que ele tá falando. É. De repente ele queria que uma pessoa falasse em Libra ali, para ele entender o que ele tá falando. Hugo, deixa eu te fazer uma pergunta. Existe um projeto, música, entretenimento, feiras, que você está lançando? Como é que é esse projeto? Fala pra gente de primeira mão. É projeto de 3 feiras de verdura, roupa, feira livre, como é que é? Então, a gente, pensando nessa parte de empreendedor e cultura, como que a gente pode fazer para a cultura ajudar tanto o pessoal da cultura, que envolve o hold, envolve o músico, os artistas que cantam, envolve o cara que monta o palco, o som, outros banheiros químicos, são outras pessoas. Aí ali, eu coloco numa feira uma atração, eu trago o cliente para comprar na feira. Esse é um dos projetos que nós temos para a periferia, para fazer shows nas feiras, enquanto o cara tá ali naquela parte gastronômica comendo e tá ouvindo uma boa música, e as pessoas que estão fazendo compra ouvindo música. Esses dias eu recebi um vídeo, né, Lívia? O pessoal dançando, o próprio feirante mesmo, que vende, dançando. Enquanto não tinha cliente, já tava lá rodando, ouvindo as músicas dela e curtindo. O momento. Assim, acho que cultura tem que interagir com tudo, né? Um povo sem cultura é um povo sem memória, sem identidade. Né? O que trouxe nós até aqui foi a nossa cultura, né? E de música, os museus. Hoje nós podemos ser a maior capital fora da França em arte déco, que é um outro nicho de turista que a gente quer trazer para Goiânia. Todas as artes déco que nós temos, inclusive no mundo inteiro, só existe em Goiânia os 3 poderes que foram feitos quando fundou Goiânia, todos os 3 são arte déco, que é o palácio onde o governador mora, né? Ali é arte déco, aqueles do lado ali, tudo é arte déco. Então é o único no mundo, a Praça Cívica é de arte déco. Então o prefeito agora ele quer investir, tirar as fachadas e renovar todos os prédios privados de arte déco. Então vai ficar muito bonito. Igual Miami, não sei se vocês já viram. Miami tem... dizem que é a capital do arte déco fora da França. Eu já fui muito lá. Mas nós estamos querendo tomar esse título deles de Miami, sabe? Vamos ver se vamos conseguir. É interessante como uma coisa está ligada na outra, né? Se a gente aumenta a nossa identidade como cultura, a gente atrai o maior turismo. Sim. Com o maior turismo, a gente roda a roda do empreendedorismo. Novo. Perfeito. Dinheiro novo. Você tem que pensar o tempo todo como você vai pôr dinheiro novo. O dinheiro que já está dentro de Goiânia está passando de mão em mão. Para enriquecer um povo, você tem que ter um dinheiro novo. Economia liberal, o capital estrangeiro vem. A economia, igual da esquerda, que eles incham a máquina e cobram muito imposto, resultado, desemprego, o dinheiro novo não vem, e o que circula aqui é o dinheiro que já está aqui. Então você não sente esse impacto. O nosso agro, que é uma cultura também do sertanejo, o agro ele é responsável por 1/3 do PIB brasileiro. Nesse momento ele está passando por dificuldade. Então, assim, se você investe no agro, você consegue trazer esse recurso novo para cá para gerir em tudo. Porque nas feiras de rodeio, nas feiras de agronegócio, toca a cultura sertaneja, mas eles levam o gospel, eles levam todo tipo de música. E dentro tem a gastronomia. Lá dentro tem tudo que a gente já falou. Então, quando você pensa em agro, você pensa em um mundo. Gira todo o Brasil. De onde é que você acha que vem essa camisa aqui? Sim. Pessoalzinho que fica tuitando lá agora, acho que 30% foi contra a operação no Rio de Janeiro. Esses 30% eles estavam tuitando dentro do apartamento dele, acho que não deve nem ter vitamina D de não sair no sol. Porque, que onde ele está pensando que veio essa roupa, a pinga que o Lula toma, cana. Tem que explicar para ele, Lula, isso aí não dá na prateleira. Não é um cara com um caminhão que chega e coloca lá, não. Primeiro tem que plantar ele, né? Essa aqui é o algodão, é plantado. Tem que explicar pra galerinha aí que fica tuitando de esquerda, que de esquerda não tem nada, né? Tá tuitando no iPhone, toma Coca-Cola, eles comem McDonald's. Tudo que é dos americanos que eles odeiam, esse Yankee imperialista, eles consomem.
Para de consumir, gente. Para de ficar indo para os Estados Unidos, para Orlando, para Disney. Vai para Venezuela, né? Vai para Cuba. Aí vai para esses lugares. Aí tem um outro lugar também que eu aconselho muito eles ir lá e falar esse tipo de coisa que eles falam, eles pensam aqui, que é a Coreia do Norte. Fala o que você pensa na Coreia do Norte para você ver o que lascado. acontece. Então é isso. A gente, quando você tem cultura, quando você tem empreendedor, automaticamente você para de mexer com esquerda. Porque historicamente eles querem quebrar o cara, só pode. Não tem eles põem tanta penalidade, tanto imposto no empresário que o fim dele é quebrar, falir. Porque o que aconteceu na Venezuela foi isso, eles estatizaram as empresas. Eu li um artigo antes de prestar vestibular, lá quando o presidente ganhou, que era o Hugo Chávez. Aí no artigo estava escrito lá que existia uma empresa de energia que tinha 9 turbinas. Tinha 11 mil funcionários. Aí sempre tinha uma turbina quebrada, só uma. Bom, o Hugo Chávez estatizou. Ela passou para 40 mil funcionários e 3 funcionando. Sempre tinha as outras quebradas. Porque o funcionário público não trabalha, ele é burro. Estou falando no caso da esquerda. Eles da Venezuela. Ele colocou umas pessoas que não tinham conhecimento. Ele inchou a máquina, né? E aí o que acontece? O cara não sabe fazer aquilo ali. As turbinas não funcionavam e a máquina é inchada. Aí você tem que fazer o quê? Não tem dinheiro novo, vamos embora imprimir papel. Que o Lula falou que queria fazer. Se você imprimir dinheiro, você tem o que tinha na Argentina. Eu vi um cara com um pacote de dinheiro dentro da caminhonete dele. Gente, isso aqui dá para comprar uma Ferrari há 2 anos atrás. Agora eu vou usar esse dinheiro para vocês verem. Esse vídeo está no YouTube. Para vocês verem que eu vou só abastecer o carro para eu atravessar a Argentina. E aí com aquele dinheiro ele ia pagando o combustível. Porque a inflação foi tão grande. Como é na Venezuela, você tem que chegar com o carrinho de mão, com os pacotes de dinheiro, para você fazer a compra de um carrinho de supermercado. Meu Deus. Porque a inflação é muito alta. Então, o que acontece é isso. Então, a gente tem que pensar em economia liberal, trazer e fortalecer o agro. Tudo isso andando, a cultura fica forte. Quando você quebra um país, é o que eu volto a dizer, a cultura fica fraca. Então, quem é do meio cultural, geralmente são mais de esquerda. Eles têm que pensar nisso. Que o governo não dá conta de fazer dinheiro. Dinheiro não é nada mais, nada menos que um síndico. Ele recebe o seu dinheiro e administra ele. É isso que ele faz. Ele não gera emprego. Ele não gera negócios novos. Quem gera é o agro, quem gera é o comércio, a indústria. Né? Então ele recebe os impostos e aí ele devolve isso em benefício para a população. Então a gente tem que criar esse tipo de situação para não ter que depois o povo passar fome, como hoje acontece. E não tem esse negócio de negro, não. É negro, branco, eles são pobres, passam fome. Todo mundo... Tem no Nordeste, no Ceará, que tem loiro dos olhos azuis lá morrendo de fome. Então eles querem vitimizar, jogar os negros contra os brancos, o Sul contra o Nordeste, rico contra pobre. Isso é um erro fatal. Na economia liberal, todos nós, da direita, nós pensamos em depender do CPF da pessoa, que aquela pessoa fica bem financeiramente independente da orientação sexual, religiosa, de cor. Então, essa é a ideia. Na democracia, o que tem que prevalecer é isso, respeitar o CPF da pessoa e respeitar a opinião dela e fazer a economia girar. Perfeito. Então fala pra gente, por que a política? Então, na sua fala eu percebo que o seu sucesso ele antecede a política. Então, estudou, tem uma ideologia clara daquilo que acredita, buscou conhecimento. Eu falo que aquele que não busca conhecimento, ele torna-se dependente da sabedoria dos outros. Então, mas por que a política? Porque hoje em dia a gente tem um senso assim, virou político, coloca um alvo gigante nas costas e vai ser vítima de ataques, vai ter hater, vai ter pessoa falando mal, ameaça. Por que a política? Então, eu entrei na política em 82, eu tinha 7 anos, meu pai foi candidato a vereador e eu andava com ele. E já ali, com aquela idade ali, eu já pensei, cara, vou botar o número do meu pai na minha camisa. Eu tinha ganhado a camiseta da minha mãe, lá no Pará é muito calor, aquelas camisetinhas regata, e eu tava no pré, né? E aí tinha aquelas letrinhas que você pintava dentro. Não sei se vocês lembram disso, mas tinha um quadradinho, tinha uma letra, e você pintava as letras.
Aí eu fui, escrevi o nome do meu pai e botei o número dele. E saía pedindo voto pra ele, pro Santinho. E, pô, como é que você arrumou essa camiseta aí? O prefeito da cidade perguntou. Foi eu que fiz. Aí o prefeito falou, vou mandar fazer umas pra mim também. Aí o prefeito fez as pra ele na campanha. Eu que tive a ideia. Eu tive a ideia. Aí meu pai fez pra ele também, as outras. E eu vendia santinho. Eu sempre fui empreendedor. Moleque, Vendi o Santinho. eu engraxava olha só, sapato. Você não quer comprar um santinho do meu pai, não? Olha. Porque eu achava que aquilo ali, eu tinha 7 anos, né? Então, assim, eu gostei da política e entrei nisso aí. E mesmo meu pai falando assim, eu não foi vereador eleito, renunciou o mandato dele, porque ele falava assim, política é um negócio que o homem tem que ter 2 palavras, e eu não dou conta disso. Ele tem que voltar na palavra dele em algumas situações. Meu pai preferiu renunciar do que seguir esse caminho. Meu pai é militar, um homem muito sério, né? Então, mais ou menos estilo do Bolsonaro. Só que ele não quis seguir carreira política e eu continuei coordenando campanha e fui crescendo no meio disso e fui estudando. Então, assim, você tem o feeling porque você praticou e estudou ao mesmo tempo. Aí, tô com 50, então são 43 anos nesse meio. Tanto estudando como praticando, né? Então, meio que as pessoas falam assim, você é meio bruxo nisso, cara. Porque você fala que vai acontecer isso e isso acontece. Não, eu estudei política. A política ela surge em Roma 400 anos de Cristo. Antes ela era pensada na Grécia, mas ela surge o Senado em Roma 400 anos antes de Cristo. 42 antes de Cristo surge César, primeiro imperador de Roma. E tudo, você vai vendo que o ser humano ele é o mesmo ali, ó. Ele não muda. O poder, quem luta pelo poder, ele é o mesmo. Quando César vira imperador, os senadores ficam com ciúmes, porque ele concentra o poder num homem só. César tinha um filho de criação chamava Brutus. Aí tem aquela massa, até tu, Brutus. Porque Brutus é o primeiro que enfia a faca nas costas dele. O Senado arma uma reunião, César vai e eles enfiam a faca nele e matam ele ali. Então assim, aí troca, coloca outro imperador, aí vai surgindo os imperadores. Então, todos os imperadores que você vê surgindo, todos teve problema com a família, com o general de guerra dele, que era o cara que mandava, envenenava, irmão contra irmã, irmã contra irmão, pai contra filho, filho contra pai. Isso eram 1000 anos assim, né? Então, você vê de tudo nessa situação de Roma. Então, se você for estudar a política profundamente, você vê que ela é problemática. Mas a gente tem que mais que convergir do que divergir, senão você não consegue fazer a situação para o povo. A guerra, ela é muito ruim para a população. Quem sofre com isso é o povo. Quem morre é eles, quem morre de fome é eles, a economia que ataca é eles, porque 2 homens decidiu guerrear. Então, você estudando política, você chega num momento e você fala, cara, não quero mexer com isso mais. Sinceramente, quando mais conhecimento você tem, mais dores você tem. O seu psicológico, a sua cabeça ela não para de pensar. Hoje eu tomo um remédio controlado porque eu tenho enxaqueca e eu tenho a falta de ar, de estresse emocional. Porque eu cheguei num nível de conhecimento que você faz o cruzamento e você fala, puxa vida, é doído para quem tem esses conhecimentos. Vocês vão ouvir falar sobre isso. Se vocês pesquisarem, acho que no Google você acha sobre isso. Porque você quer fazer alguma coisa e travam você. O sistema te trava. Vocês estão vendo isso muito claro hoje, que o Bolsonaro mostrou isso para o povo brasileiro, que existe um sistema por trás, que o Capitão Nascimento falou lá no filme, né? O sistema é foda. Uau. Rapaz, a gente aprende trem demais nesse negócio aqui, gente. Vocês vê assim o entrevistado falando e a gente caladinho e tal. Tô deixando aí vocês perguntar, né? Mas a gente, cara, cada convidado que vem aqui, a gente aprende muito. São cada histórias, assim, fantásticas, onde eu aprendo demais. Eu creio que meus Inclusive nós. Inclusive nós. Hugo, eu queria fazer uma pergunta pra você, como secretário aí da Cultura. Qual o maior impacto da sua gestão como secretário da Cultura, juntamente com toda a equipe da Prefeitura, com o prefeito Mabel? O maior impacto foi esse ano a gente ter movimentado aí uma quantidade significativa que na história da cultura não movimentou. Uau. Principalmente uma pecuária gratuita, né? Que a gente teve coragem. Foi em abril que a gente assumiu
essa missão, e o evento foi dia 15 de maio, né? Então você vê que o tempo era curto, mas quando nos procuraram, se vocês abrir o portão, o prefeito disse gratuitamente para o povo, a gente entra. E eles toparam, e a gente entrou, e foi um sucesso, né? 600 mil pessoas passaram por ali, que se divertiram, ouviram todos os tipos de cultura, de música, né? Esse foi um grande momento alto da pecuária. Tivemos o aniversário de Goiânia também lá na pecuária, tivemos bons shows também. Teve um projeto social que a dona Gracinha desenvolve, que ela pega essas pessoas que estão começando com as suas banquinhas e coloca nesses eventos para gerar um recurso. Nossa. É muito bacana o que a Gracinha está fazendo pelo povo de Goiás, esses mais necessitados. Ela cria essa situação, ela cria um business para eles, que eles não têm, né? Então ali eles têm o que vende bebida, tem o que vende doce, o que vende comida, sempre na nossa gastronomia goiana. Então, assim, nesse evento que nós fizemos o aniversário, fizemos em parceria com o governo de Goiás, e teve essa parte. Quem fez a venda foi eles. Aí a dispensa chamamento público, porque essas pessoas já faz parte de um projeto dela, que ela executa no todo o estado, e eles vão e faz as vendas. Eu e o prefeito fomos lá e vimos o projeto, muito interessante. Aliás, o casal, né, Caiado e Gracinha, estão de parabéns, porque estão fazendo uma belíssima gestão, uma das melhores gestões que eu vi desde 90 para cá. É o Caiado. Nosso sonho é trazê-los Inclusive já aqui. está convidado, Nossa. senhor Caiado. Pode vir até nós. Nossa, Eu acho que a Gracinha vem, se vocês convidarem olha, ela. eu já mandei tanto direct pra eles. Não é mentira. ela manda mesmo. Eu mando, foi muito solícito, né, da sua parte, né, Guido? Ele me respondeu prontamente, já me passou o contato da Lívia, foi uma graça. Vamos falar quem que é Lívia também, né? Lívia, que é Minha best. assessora da Secretaria da Cultura, que está aqui também para auxiliar o secretário. Caramba, muito obrigado pela disponibilidade. Foi, e eu até falei com ela, falei, Lívia, me ajuda a tentar falar com o prefeito, né? Então, ó, não tiver como entender. Não, eu respondo todo mundo. Por incrível que pareça, a pessoa que mora lá na Vila Mutirão ou me manda mensagem, eu respondo ele. Eles ficam impressionados. O secretário me respondeu. E você pode me receber? Recebo. E marco um dia e recebo todo mundo, sabe? Eu não tenho isso, não. Eu acho que o Mabel fala isso, e eu sempre pensei, gente, a gente não é funcionário público, nós somos funcionários do público. Eles são os nossos chefes, né? Eles que pagam as nossas contas. Então, assim, nada melhor do que atender, ouvir, e é interessante, às vezes a pessoa vem lá da periferia e te traz um projeto muito interessante. Então eu ouço todo mundo que me procura, não tem nenhum no meu Instagram ou no meu WhatsApp que eu não respondo, ou que eu não recebo na secretaria. Às vezes o cara chega lá também com umas ideias que é uns sonhos, mas eu ouço o sonho dele ali e falo, tá, esse não dá. Eu imagino que deva ter cada coisa também, né? Nossa. Mas tem que escutar, né? Às vezes tem que estar ali apto a escutar. Como você faz para, por exemplo, esses microempreendedores, está vendendo ali seu pastel, seu doce, eles vão até vocês na secretaria ou vocês vão atrás? Como que funciona esse processo aí para esse pessoal estar vendendo seus produtos dentro dos eventos? Tem um cadastramento e tem um chamamento público, né? Aí os que são selecionados e, por exemplo, ali no centro ali de Música do Bosque, são pessoas de alto padrão. Então você não pode levar uma coisa ruim para eles ali, que eles não vão vender. Sim. Então o chamamento, você coloca a qualidade do produto que tem que ser vendido ali. Então a gente faz sempre isso. Pecuária de Goiânia também foi a pecuária, fez uma parceria com a gente entrou. Aí ela terceirizou outros serviços. Então hoje você não consegue fazer um evento daquela magnitude se não tiver o poder público e privado junto, né? Ali envolveu o Senado Federal, Câmara Federal, Assembleia Legislativa, vereadores e o governo federal e a prefeitura de Goiânia. E ainda mais sendo um evento gratuito, né, para a população. Um evento gratuito. Então, que tem que ter muita articulação. E nisso o nosso prefeito Mabel é bem articulado, né? E eu também. E a gente foi para cima e conseguimos realizar esses eventos aí. Se Deus quiser, ano que vem,
Vamos estar fazendo aí outros grandes eventos bons. Que legal. E o Gustavo Lima tá trazendo eventos, os meninos Eu ia também. perguntar isso agora. Fala um pouquinho da sua amizade com o Gustavo. Parece que você é fã do Gustavo Lima. Ah, fala comigo, bebê. É, eu até falei, Lívia, fala pra ele ligar pro Gustavo. Tô brincando. eu mas fiquei conta um pouquinho. 1h30 dentro do carro dele, eu e o Rafael Cabral, a gente ouvindo o projeto que tá vindo internacional. Cada música linda. Vai fazer muito bebê, viu? As músicas são bem românticas. Vai nascer muito bebê depois dessas Meu músicas. São músicas apaixonantes mesmo. Um abraço pra você, meu Ele amigo faz Gugu esse- Lima. Faz esse lançamento aí. Fez uma já, né? E tá lançando outras em janeiro. Bem pancada. E por aí. vocês são amigos mesmo? Conta um pouquinho dessa amizade. Eu vi no Instagram um post seu, né? Que inclusive eu Nossa. acho que tem poucos dias que você postou. Falou, não, eu tirei essa tarde hoje pra dar com meu Ah, amigo Gustavo Lima. Ele fez um almoço lá, fez um frango caipira. E é isso, tá? Você vai na casa dele, é Eu frango vou. caipira, Eu quiabo, vou. filó, arroz, feijão. Não vai pensando que você vai comer picanha, aqueles trem chique. Tem também, mas assim, o que ele gosta mesmo é disso. Ele é muito O humilde, Gustavo, né? o Gustavo é uma pessoa fantástica. Ele, E a ele- minha amizade com ele vem de 2005. Uau. Ele chega em Goiânia, novinho, cara cheio de espinha, magrelo. É magrelo passa fome mesmo. É, Ele, História- Lima antes Quando da eu- fama. a história dele é uma história de superação muito bonita. Eu fui estrategista da campanha do Túlio Maravilha. Eu tive um sonho. Fazendo a campanha do Túlio, acordei e falei, pô, mas eu nem conheço esse cara direito. Mas eu vou lá. Cheguei lá no Vila Nova e falei assim, bicho, eu queria te lançar pra vereador. Aí ele falou assim, cara, mas eu não tenho dinheiro pra isso não. Eu falei, eu dou um jeito, eu arrumo dinheiro. Aí contei pra ele o que ia acontecer. Um dos que me falou que você parece bruxo. Eu falei que todos iam procurar ele. Todos procuraram. Marconi, o Alcides, o Íris. Aí eu disse, vamos com o Íris que o Íris tá com 90% de aprovação. O povo vai falar assim, vou votar no você por causa do Íris. E ele ouviu muito isso. Então assim, nós fomos com o Íris, ganhou a eleição e eu fui o chefe de gabinete dele, empresário dele também. E o Gustavo Lima é um menino que eu gostava dele. Eu levava ele no palácio, era o doutor Alcides Rodrigues, para ele cantar. Uma vez eu levei o Rick Renner lá pra gente fazer uma resenha na casa do governador. E o Rick falou assim, ó, eu não vou cantar mais do que 2 músicas não. Ele fala, vê qual que o governador gosta, vou cantar 2 e pronto. Canto de graça não. Tá bom, 2 tá bom. Eu trouxe um magrelinho aí, o moleque manda ver. Aí a gente sentou comendo lá, o Rick cantou as 2 músicas e o Gustavo tocou 3 horas. Coitado. 3 horas. Depois de 3 horas que ele sentou e bateu um pratão de boia lá. E assim, aí na campanha do Túlio eu descobri onde ele morava. Porque o cara que fazia o material, a arte pra gente, a salinha dele era tipo uma kitnet que ele transformou no escritório. E ali eu fui pra lá pra dar as ideias, eu quero que você faz assim, assim. Aí ele falou assim, ô Hugo, o Johnson, Gustavo mora aqui, ó, na porta de frente. Eu não acredito não. Será que ele tá aí? Ah, tá, uma hora dessa ele deve estar aí. Aí bati na porta, ele abriu, era um quartinho mais ou menos desse tamanho aqui. E aí tinha a cama dele, a cama do Luciano e um fogãozinho de 2 bocas. Nem geladeira tinha. Esse dia eu tava contando pra ele, ele começou a chorar. Oh, meu Deus. Porque ele se remeteu lá onde eu fui Sim. vir, né? Aí você mora aqui, cachorro? Ele falou assim, aqui eu chamava um outro de cachorro, né? Um nível Aí de eu falei intimidade. ó. Eu moro aqui. Aí me deu uma dor no peito, sabe? De ver ele naquela situação. E saber que a música não é fácil. É igual jogador de futebol. De 1000 vai um. De milhão vai um. Né? Não é assim, né? O negócio é... E hoje, então, assim, você tem que ter dinheiro, música boa e um empresário muito articulado. Sim. Tem uma receita para fazer sucesso. E a maioria deles não tem condições financeiras. O Gustavo é uma prova disso. E aí a gente começa a andar com ele para os lugares, levar ele. O filho do governador apaixonou pelo Gustavo Lima, gostou muito dele, porque era um menino humilde. E ele brincava com a viola igualzinho o Eduardo Costa. Eduardo Costa, com a sanfona, um moleque bem versátil mesmo. E o povo gostava do jeito dele. O Gustavo era um cara agradável. Ele era uma pessoa de onde ele chegava, ele fazia amizade com todo mundo rapidão. E nisso ele foi crescendo em Goiânia e um dos empresários dele falou com o Marquinhos que tava rolando um show, até pediu para mim alguns, eu trabalhava com eles na época também, alguns contatos de prefeito, passei, ele começou a vender show de 5 mil reais. Já tava com a agendinha de 10 shows já por mês. Foi quando o Marquinhos viu isso e falou, esse cara tem... Da Audio Mix? Da Audio Mix.
esse cara tem potencial. Aí ele fez um contrato com ele, lançou uma música em 2010, eu acho, com o Jorge Mateus, né? E aí eles estouraram. E eu continuei amigo do Gustavo Lima. Ele disse que ia arrumar uma namorada na minha igreja pra casar, porque essa menina da igreja não ia trair ele. E é isso. Eu fiquei O um negócio tempo, da fui Bíblia. morar na Suíça um tempo, fiquei longe dele. Aí voltei e a gente voltou a se falar. Então, assim, é um amigo que eu tenho que eu tenho uma amizade e gosto pra caramba dele, porque é um cara do bem. Gustavo, ele faz o social que ele mostra e faz o que ele não mostra. Mas ele ajuda muita gente. Sim. E a carreira internacional dele vem, mas vem, sim. O homem tá comprando até um Boeing pra fazer Uau. a turnê dele. Vai ser o primeiro artista brasileiro a ter um Boeing. Dentro de um Boeing tem um apartamento dele. Ele é muito empreendedor, né? Ele não tem só a música como um ramo, ele tem vários empreendimentos, né? Justamente. Gustavo Lima é muito inteligente. Na Covid, o Gustavo foi comer aquela asinha de frango, dali surgiu o empreendedorismo na vida dele. Porque ele falou, caramba, ele fez aquela parceria do Frigorífico Goiás e vendeu as franquias todas. Vendeu tudo. Dali ele começou a lançar vários produtos. Hoje o Gustavo ganha muito mais dinheiro nos business. Por isso que você vê ele dando sopa em Goiânia aqui agora o tempo todo. Ontem mesmo ele tava Nunca vi. recebendo um prêmio. E eu vou falar um negócio pra vocês, não é mentira. Eu ando sempre maquiadinha com o vidro do carro às vezes aberto, olhando. Nunca vi. Nunca vi. Eu falei, meu Deus, por que eu não tenho essa sorte? O pessoal fala assim, encontra os sertanejos em Goiânia. Eu falei, qual é essa Goiânia? Ontem Interessante. teve o prêmio de um grande amigo, que foi assim, quando morreu, eu senti pra caramba, chorei muito. Do Maguito Vilela, teve o prêmio Maguito Vilela. E o Gustavo tava lá, Ah, o Daniel Vilela, foi receber eu o prêmio. nunca vi. Então ele Só anda vou em aqui show Goiânia, de pra tudo longe, quanto é assim. lado, entra num barzinho, de repente ele chega naqueles botecos que ele jogava sinuca antes, vai lá, Sim. joga sinuca. Ele hoje tá dando sopa em Goiânia. Mas assim, as conexões com as pessoas fazem total diferença, né? Total. O cara era pobre de marré, marré, marré. Aí Exatamente. encontra pessoas que o ajudam, o ambiente ele transforma muito a mente das pessoas em Se relação. você ficar pobre e tiver conexão, você volta. Eu ia falar sobre isso. Eu ganho dinheiro com inteligência. Eu ganho Mas fala dinheiro de uma com maneira mais bonita relacionamento. então, meu amigo. Mais Fala. bonita? Intelectual, Então, você fala. entrou pra política por conta da habilidade de comunicação, ou ele tem essa habilidade de comunicação, de network, intrapessoal e interpessoal por conta da política? Isso. Eu entrei por causa do meu pai. O que eu li no livro, né? Foi um facilitador. As então. pessoas, os filhos, eles fazem o que o pai faz, não faz o que ele manda. Ele fica observando você. Você fuma, ele fuma. O seu trabalho, ele faz o seu trabalho. Então, quando eu vi meu pai político, eu gostei daquilo. Eu comecei a participar. Eu nunca fiquei fora de uma política. Sempre eu estava administrando uma campanha. Sempre administrei. Então, eu tenho um feeling. Eu sei fazer as ligações que eu preciso. Eu sinto o momento. Eu faço as leituras que eu preciso fazer. E aí você faz a estratégia. E geralmente, quando você é um estrategista muito bom, um marqueteiro, você não pode aparecer como um marqueteiro dali. Você coloca uma pessoa no lugar e você fica por trás. Porque o outro marqueteiro faz a leitura sua, ele consegue fazer a sua leitura. Porque quando você põe a cara para fazer marketing, Duda Mendonça, vou fazer a campanha. Anunciou o Duda Mendonça, você sabe as estratégias dele, você sabe a ferramenta dele. Aí você volta para a arte da guerra, Sun Tzu, que dizia, se você conhecer o seu inimigo, fica mais fácil de você ganhar a guerra. Não é isso? Gente, ele é estudado Então, mesmo. Se é. você soltar qualquer... 3 graduações, né? Meu Deus do Inclusive, céu. se ele fizer a chamada com o Gustavo Lima, ele atende lá. Ah, não duvido. A estratégia é tão interessante que depois de Sun Tzu veio Sun Pin. Né? E aí os caras falaram assim, cara, a gente podia pegar e cortar os braços e as pernas desse cara. Esse cara é muito inteligente. Ele é um grande estrategista. Senão ele foge daqui e aí ele vai ganhar a guerra em outro reino. Olha. Aí eles fazem isso. Arranca a perna dele e arranca os braços dele. Isso é um livro que chama Sun Pin, Arte da Guerra 2. E aí ele convence um soldado, porque ele tinha dinheiro, de levar ele pro reino do vizinho. E esse soldado leva ele. Chega lá e ele fala assim, olha, eu faço a estratégia, eu ganho a guerra e faço você ser o imperador da China. Mas eu preciso que você traz o rei vivo na minha frente. Não quero que mata ele. Aí o cara fala, você é o Sun Pin? Sou eu. Então eu vou tá feito. E aí ele faz isso. Ele ganha a guerra, porque ele é estrategista.
traz o rei vivo e entrega para ele, à frente dele. Ele ajoelha e fala assim, mas eu cortei suas pernas, seus braços, e você ganhou a guerra de mim? Eu falei, mas você cortou o membro errado. Tá aqui, né? Estratégia tá na cabeça. Uau. Então, estratégia, ela é 99% de uma campanha eleitoral. Com ela você consegue o recurso, você consegue tudo. Quando você tem Bolsonaro candidato, eu criei a estratégia do artista. Foi eu que levei os artistas. Eu cheguei nele e falei, cara, eu tenho como te ajudar. Ele era deputado federal. O No dia que eu Bolsonaro na época. No dia que eu cheguei lá, ele estava sem partido. Não tinha nem partido. Faltava umas 2 semanas para ter um partido. E aí ele falou assim, como você vai me ajudar? Todo bruto, ignorante, daquele jeito que ele é, assim, todo grosso. Parruda. Antes ele era mais grosso, hoje ele é mais tranquilão. Michele deu uma calmadinha nele. Aí eu falei, não, eu tenho como fazer os artistas pedir voto para você. Hoje eles são 80% da mídia brasileira tá no sertanejo. Plataforma de streaming, de rádio, internet, tudo é os caras que mandam. E aí esses caras falando de você, você vai ter popularidade. Seu discurso é bom. Economia liberal, segurança pública, que era um tema assim, igual tá hoje. Você vê, só o PT assumir a criminalidade. Eu falei isso nos meus podcasts que eu ia falar. O homossexualismo e a mulher vai sofrer muito com a administração da esquerda. Aumentou 40% a morte de homossexual e de feminicídio. 40%. Porque na direita a lei é dura para vagabundo. Não, então, se você cometeu o crime, não tem direitos humanos no presídio na direita. No presídio lá, você vai comer aquela comida e pronto, e acabou. E a sua vida é ali, ficar preso. E a gente tem penas até de morte na direita. Nos Estados Unidos tem, né? Você tem pena perpétua, castração química para vagabundo que comete esse tipo de crime. Então, assim, Bolsonaro virou para mim e falou assim, e eu falei ainda para ele, a gente consegue até levantar um dinheiro, porque agora surgiu a vaquinha, né? O sertanejo pedindo, juntando aí todo mundo. A gente consegue uns 50 milhões aí para você. Ele virou para mim e falou assim, quero nem um centavo. Aí eu pensei, cara, esse cara não é normal. Não quer dinheiro, nunca vi político não querer dinheiro, mas esses artistas me interessam. Pode marcar almoço lá na casa do Amado Batista, lá com esse pessoal que eu vou. E aí eu comecei a fazer aqueles almoços dos artistas, não sei se vocês lembram. Eu que fazia aquilo ali. Só que eu nunca apareci. Eu sempre fiquei por trás. A imprensa queria saber quem que organizava. Eu só descobri em 2021 que era eu que fazia esses eventos. Aí conseguimos fazer esse trabalho, divulgou o nome dele, mesmo a imprensa batendo no teto, deixando ele em segundo lugar. Ele já estava liderando as pesquisas quando ele tomou a facada. Aí ele toma a facada, aí o Bolsonaro, né? Aí a galera se irrita mesmo, o sertanejo aí entra com corpo e alma e tudo. Aí os caras começam a postar na própria rede social deles e começam a fazer aquele movimento e aí ele ganha a eleição. Por causa de uma estratégia que a gente usou. Que ele não tinha tempo de televisão. Ele não tinha dinheiro, ele tinha 2 milhões de reais. Então como é que ele fazia? Você chegava no Bolsonaro, uma outra estratégia que ele usou, que é interessante, e falava, Bolsonaro, eu queria doar para sua campanha. Ele falou, não, compra você lá mesmo, faz seu material lá. O cara voltava para a cidade dele, bicho, mandava fazer adesivo e distribuía para os amigos. Então foi assim que ele fez a campanha em todo o Brasil. Era você lá na sua cidade fazendo campanha para ele. Então o movimento que foi criado, sem recurso, só com inteligência de campanha e estratégia, fez o Bolsonaro virar presidente. Então, eu estudei todo tipo de guerra, porque guerra você aprende estratégia. É nas guerras que você aprende. Se você vê cada cavalo de pau que os Estados Unidos deu no Hitler, quando você entende o que acontece, você fala, caramba, que naquela época, né, que não tinha essa tecnologia, era mesmo um general inteligente, que o general americano em campo, ele toma decisão. Não é, ele não precisa ligar pro ô Trump, tô aqui, ó, preciso fazer isso. Não existe isso. E o da esquerda, para ele tomar decisão, tinha que falar com Hitler. Então, nessa comunicação, criaram um decodificador que conseguia ler o que eles estavam falando. Então, com isso, eles descobriam a estratégia do Hitler. Então, assim, estratégia, inteligência é igual estudo. Ciência, tecnologia, investimento nisso, você faz o cara ser um cara mais culto e ter o poder que os americanos têm de guerra. Ter um poder que eles têm, porque eles investiram em estudo, em ciência, tecnologia, pesquisa. E aí você consegue liderar o mundo como os americanos lideram hoje. Tem ninguém que consegue guerrear contra eles,
Porque o capital o capital privado é ele que quer. Quando o Elon Musk entrou no negócio de mandar o foguete, o satélite para o espaço, a NASA existia, ela era uma estatal. Mas é aquilo que eu falei, o funcionário público ele é mais preguiçoso. Já o privado, não. O cara chegava e falava assim, cara, eu não consigo fazer esse copo aqui. Aí o Elon Musk falou, então você não serve para mim. Ele falou, não, eu consigo, mas eu preciso de um mês. Um mês é muito, eu preciso mais rápido. O cara tentava fazer. Então, o que tentava, contratava. Então é isso, pesquisa, você investir nessas questões aí, é o que faz a sociedade crescer e a economia girar e você ser o poder que hoje os americanos, o estado mais pobre dos Estados Unidos, ele é mais rico do que o Brasil, China e Índia junto. Uou. Eu lembro que eu comentei que o Hugton vinha aqui, e aí 2 perguntas do pessoal não parava de falar. A primeira é, Bolsonaro volta? Eu acredito que volta. Pra essa? Se vocês entenderem de história e não entendem, mas voltar e dar uma estudada sobre história, principalmente sobre esse partido que o Trump tem, eles são incansáveis. Sempre é assim. Eles governam o mundo. Você já percebeu que em 6 meses ele acabou com 6 guerras, né? Ele deveria ganhar o Prêmio Nobel da Paz, o Donald Trump. Eles é incansável. A história mostra isso. Eu, assim, se eu fosse o STF, eu tomaria juízo agora e resolveria esse problema logo, porque eles vão vir pra cima. É histórico, né? É o que eu falo pra vocês. Quando você volta e estuda a história política de Roma, e você vê que as práticas são as mesmas. Quem cometeu o erro pagou. Não teve conversa. Quem excedeu, pagou a conta. Todos eles. Então, quando você briga com o país mais poderoso do mundo, cara, com o homem mais rico do mundo, a chance de você ganhar é mínima. O Senado Federal, nesse ano próximo agora, eu disse isso, depois vocês podem puxar aí alguém, os seus ouvintes, tem uma reportagem no Opção, que ele perguntou quem vai ser o senador em 2022. Eu falo assim, Wilder Moraes. Que isso? Está com 2%. Marconi está com 48%. Não é o Wilder que vai ganhar a eleição. O cara que vai votar, ele já está falando assim, vou votar no senador do Bolsonaro, para tirar aquele careca lá. Eu falava assim, com raiva, né? Então, assim, hoje o povo está com tanto ódio do STF, que o próprio STF, sem saber, não teve noção. Eles fizeram um negócio que deixou o povo tão irritado que vai eleger a maior bancada de senador, isso está mapeado já, da direita. Isso em 2027, fevereiro de 27, quando o presidente tomar posse, que vai ser um da direita, do Senado, que quem manda no país mesmo é o Senado. Na hora que ele tomar posse, automaticamente eles caçam os ministros do STF. Minha filha tá ligando 10 vezes. Filho, o pai tá na entrevista. É urgente? Tá bom, pode almoçar, tá bom? Tá bom, filho. Beijo, tchau. Leonel, meu querido, quanto tempo nós Tá temos? Me chamando pro churrasco. Já são 12:30. Me Tá chamando vendo? A gente vai falando, a gente vai falando. Eu acho que vai ter que ter parte 2, hein? Meu Que isso. Deus. Eu acho muito bacana a gente trazer pessoas que têm, por exemplo, cargos políticos, igual o secretário, Sim. para ele dar a sua, não a sua versão, mas falar o que de fato acontece. Porque hoje quem fala geralmente tem um viés Sim. e leva para o lado que quer levar. E às vezes não é a realidade de quem tá lá. É um telefone sem fio, Eu, né? eu Não vai sofri para entrar na secretaria só. Tiveram resistência porque o Bolsonaro, o sertanejo, mas depois eles entenderam que não, que eu não fui lá para fazer cultura para sertanejo, até porque eles nem precisam disso, né? O cantor sertanejo ele não precisa de dinheiro da cultura. O dinheiro da cultura nós estamos investindo neles, nesses artistas menores que precisam, que está começando, os que já têm história, mas precisa do público. Eu criei o público para ele, no Música pro Bosque, com todo esse aparato aí. Então eles sabem disso. Hoje eu não tenho muita crítica. Se deve ter um ou dois aí que me critica, mas é porque ele quer um benefício que eu não posso dar. Poder público não dá as coisas para quem ele quer dar. Existe toda uma regra, né, que você tem que fazer para você beneficiar as pessoas. Não é assim, eu gostei de você, vou te dar. Não. Tudo é licitação, tudo é chamamento público. Então, assim, não é como eu quero fazer. Aí, às vezes, eu sou criticado porque ele quer que eu atendo ele e eu não tenho como atender um amigo meu, nem um familiar meu e nem ninguém. Tem que ser dentro das regras. E eu segui a regra.
Eu tenho 50 anos de vida, cheguei até aqui, até agora, sem nenhuma corrupção, nada, nada, nada. Eu não devo nada, nenhum crime que eu respondo que eu tenha cometido. Então, assim, existiu narrativas que jogaram na imprensa, me criticaram quando eu entrei, o Mabel viu tudo, toda a documentação foi investigada e tudo arquivado pela justiça, não foi nem meu advogado que pediu, foi eles. Então, assim, a crítica foi só nesse momento, depois que eu sentei com todos eles, inclusive os pontos de culturas que são da periferia, são a maioria de esquerda. Primeira coisa que eu fiz quando eu entrei, vamos pagar porque o dinheiro vai circular no bairro e essas pessoas sobrevivem disso. São pessoas que precisam, são a menor cultura. Então vamos investir neles e acelerar o processo. Esse ano eu já chamei o meu gerente e falei assim, ó, eu quero fazer agora novembro para dezembro o edital para pagar já em final de janeiro, fevereiro, as pessoas já terem o dinheiro deles para fazer os eventos, que é o calendário começa a arrecadação, né? Então, a gente tem feito todo o trabalho para que o dinheiro chegue o mais rápido possível na mão do artista, para que esse dinheiro gire em Goiânia. Quais são os projetos que vocês têm até o final do ano? Natal, da Orquestra do Bem? Tem mais algum para sair, lançamento? A orquestra vai cantar na cantata de Natal, muito, muito linda, são o nosso coro. Acho que nós somos, no Brasil, o terceiro melhor orquestra com coro do Brasil, né? A nossa orquestra. Vocês vão impressionar como vai ser lindo. Lá com a Dona Gracinha, a gente fez essa parceria. Vai ter também na periferia, que o prefeito quer levar as cantatas de Natal com a orquestra e o nosso coro, né? Nós vamos ter também lá no... como é que é o nome daquele bairro? Lá do... Itaipu vai ter... Encerra com shows lá de... Peraí. Rei Doc... Calma Bebê, Ed Brito e Samuel e Bonde do Forró vai ser no Orlando de Moraes. A gente encerra com esses shows lá na periferia. E vai ter também... que tá verde, as listas de 50 anos estão indo embora. Mutirão, Goiânia Mais Humanas, no Jardim Itaipu. Nós vamos ter lá o show do João Bosco e Gabriel, Carlos e Jada e os caras do Arrocha. Olha que legal. Pancada. Encerra aí o ano com essas apresentações. Me pediram para perguntar. A pergunta que não quer calar, principalmente o pessoal que tá aqui em Goiânia. Por que vão tirar as luzinhas de Natal da Tamandaré? Pediram para eu perguntar. Ali vai ser aquele tipo Outubro Rosa, vai colocar essas homenagens e lembrar as pessoas desses momentos do autismo, da próstata, essas questões. E o prefeito também queria tirar e levar para a periferia. São 14 pontos que tem em Goiânia de Natal. Fica muito mais bonita a cidade em 14 lugares do que num lugar só, né? Então vai fazer uma redistribuição, no caso, né? Sim. Em vez de ficar centralizada num lugar só, ela tem 14 pontos. E aí vai ter a apresentação de Natal nesses 14 pontos da orquestra com o coro da Secult. E dizer também para você, gente, que a gestão Mabel, ela tem essa aprovação porque muita gente viu que a gente evoluiu no trânsito. Fomos homenageados no Brasil, um evento em São Paulo, pela metrolização que o prefeito fez, que nós não somos mais rápidos do que o metrô porque a gente para mais, porque o metrô para de 5 quilômetros. A gente para mais perto para você. Então, assim, de repente o cara para 5 km, ele pega um ônibus e vai para onde ele quer. Não, a gente para... mas é coisa de 12 minutos que a gente atrasa. Daí, o custo é muito mais barato. Isso é uma invenção do prefeito Mabel, que implantou em Goiânia. Ele estava agora na Espanha e foi elogiado lá. E hoje vai ser copiado pelo mundo inteiro esse modelo de velocidade que o ônibus tem. Goiânia sendo referência. Em todas as gestões nós estamos sendo referência. Todas as nossas secretarias, os nossos secretários, o Mabel escalou tecnicamente, assim como o Bolsonaro fez. Cada um tem que fazer a sua secretaria se virar e dar os pulos. A gente tem que rebolar, porque o nosso prefeito, se ele fosse um mentor, ele seria bem superior ao Pablo Marçal, porque ele ficou rico trabalhando, ganhando dinheiro, né? Ele é um bom gestor público e privado. Ele trata a prefeitura como se aquilo ali fosse um negócio privado dele.
Ele economiza, ele não deixa gastar, não deixa fazer nada com excesso. Tudo dele... Convidá-lo a vir aqui, inclusive nós, né? É verdade. Por favor. Convida ele aí que ele vem aí. Prefeito Nos Sandro faça Mabel, a estamos- ponte, Hugo, nos ajude. Uma ligação do Hugo resolve. Uma ligação, um WhatsApp. Sabe o que eu tava me perguntando aqui? Sobra tempo pra você viver? Porque, meu amigo, é muita coisa. Aí ainda ele falou, né, quando a gente tomou posse pra nossa família, que por 4 anos a nossa família teria que doar a gente pra ele, porque não tem folga. Eu nunca vi uma máquina igual chamada Mabel. Não sei se ele dorme não, porque tem hora que eu vejo lá, 2 horas da manhã ele postando um negócio, depois de 5 horas, 4 horas ele tá malhando. Falei, gente, como é que pode? Ele é uma máquina. E é um cara super divertido, você nos bastidores, você tá com ele faz as pessoas ir, ele é agradável. O prefeito Mabel, assim, ele vai fazer a diferença. No final, vocês vão entender o que vai virar Goiânia. Nós vamos ser referência mundial, como já é no trânsito, em tudo. Vocês vão se surpreender com a gestão Mabel. E quando ele vir, a gente vai trazer a bolachinha e colocar aqui. A rosquinha dele? Ó, quem falou foi Eu ele. falei viu? bolachinha, Quem aí, falou pra foi não falar outra Não, mas é coisa. uma rosquinha, né? A rosquinha. A rosquinha do Mabel. Contar Tá essa pra vocês, a última. Eu levei o Mabel num evento com o Bolsonaro. E o Mabel, ele sempre presenteava os deputados federais com essas rosquinhas. E os caras zoavam ele. E aí, tu já comeu a rosquinha do Mabel? Aí, quando eu levei ele lá nesse dia no presidente, ele chegou um pouco atrasado, tava lá o Bruno Marrone, Jean Giovanni, tinha vários artistas ali do lado dele ali. Amado Batista estava do lado do presidente. Aí eu trouxe ele, fui lá buscar ele lá na porta. Cheguei, presidente, olha quem tá aqui, ó. Quando ele olhou, porra, Mabel, tá aí, cara. Cadê tua rosquinha aí? Quero comer tua rosquinha, porra. Cara, o Mabel se rachou de rir. Então, assim, o prefeito Mabel é um cara conhecido no Brasil inteiro, tem um respeito. Coisa boa. Né? Se não é o Mabel ter ganhado a eleição, nós teríamos um problema. Hoje o Fred teria sido cassado. Porque o prefeito Mabel teve que dar o carimbo dele, porque os fornecedores não queriam fornecer mais. Prefeitura quebrada, com 4 bi de dívida, e o Mabel teve que avalizar todo esse fornecimento. Pagou agora, parcelou, pagou o pessoal, e na UTI ele correu com o Caiado, com o governo federal, conseguiu aqui com os prefeitos vizinhos, porque já tinha morrido 4 pessoas, né, ano passado. E ele mesmo não ter assumido, ele agiu como prefeito e como um grande articulador e conseguiu essas UTIs aqui em volta de Goiânia, em Goiânia, com o governo de Goiás, fizeram uma intervenção e conseguimos salvar vidas. Então, assim, o prefeito Mabel, ele é um cara totalmente diferenciado. E às vezes ele fala daquele jeito porque ele é italiano, mas pensa num Sangue cara que tem azul. um coração monstruoso. Ao mesmo tempo que ele te dá uma bronca, de repente ele vem, brinca com você e te zoa. É o jeito dele. Mas é o jeito que faz você aprender e fazer com excelência. E é o meu estilo, né? Eu sou assim também. Eu não guardo no meu coração mágoa de ninguém, de nada. Às vezes eu sou mais duro com a pessoa, mas depois eu falo, ó, falei isso pra te ensinar, cara. Pra você aprender. Porque você pode perder tudo que você tem com o seu erro. Então a gente, ao mesmo tempo que você dá um tapa, você passa a mão, né? Alivia. Então eu sou assim, o meu estilo é o estilo do prefeito. Quando você chega num nível que você tem de excelência, e você vê uma pessoa que ele é mais preguiçoso, você tem que ficar dando uns cutucão nele pra ele. Bora, anima aí, pô, que tô te ensinando, quero te ajudar. E o Mabel, ele é assim. Todos os secretários adoram ele porque ele é um cara diferenciado. Ele é fora da curva. Uou, senhoras e senhores, típicos e atípicos. Que episódio, hein? Amei. Fantástico. Muita coisa. Pô, Caramba. deixa uma mensagem aí pro pessoal, pra população de Goiânia. Você tem a falar pro pessoal aí? Então, dizer pra vocês, chegando no final de ano aí, né? Vai vir o Natal, Ano Novo. Educação. Estudar, cultura, principalmente pros jovens. Não desiste. Porque o cara que odiava estudar era eu. Eu sonhava em passar com um trator em cima da escola pra não ter aula. Quando acabava a energia, porque na minha geração acabava a energia. Ainda acaba. No ano inteiro, acho que 4 meses acabava a energia. E aí eu ia embora pra casa feliz. Ai, graças a Deus. Eu não entendia, né? Que eu precisava de estudar. Foi numa quebradeira que meu pai teve que eu falei, cara, o negócio é estudar. E me tornei o melhor aluno da escola. Naquela época você ia pro mural, o seu nome ficava lá em cima, lá, o melhor aluno da escola.
E eu fui 3 anos o melhor aluno. Mas para eu chegar na 8ª série, eu repeti 2 vezes. Cada ano eu repeti 1 ano. Então, assim, eu cheguei dobrado, porque eu não gostava de estudar mesmo, não. Eu bombava todo ano. Então, assim, quando eu vi meu nome no mural, e aí aquilo ali me deu um certo poder. Eu falei, caramba, e os alunos vêm me elogiar e tudo. Então, assim, estudar, gente, estudar, praticar, porque não tem outro caminho. O estudo vai levar a pessoa aonde ele precisa ir. E deixar para nossa população de Goiânia que vocês têm um excelente prefeito, uma equipe que ele montou muito boa e que Goiânia vai se transformar numa referência mundial. Eu garanto isso e o prefeito Mabel. Coisa boa. E se você está assistindo esse conteúdo e ainda não se inscreveu nesse canal, vai, meu filho, se inscreve aí, curte, deixa seu like, comenta, compartilha. É sempre um prazer para nós trazermos conteúdos. Inclusive, nós aprendemos muito, não é verdade? Muito, muito. Muita coisa que a gente não fazia ideia. Foi muito gratificante. Muito obrigada Obrigado pela vocês aí também oportunidade. pelo Nós convite. E agradecemos. sempre que convidar, a gente vem aí para dar uma... Ó, que a gente convida. Já está Com certeza. convidado. Vocês sabem que eu não gosto muito de dar entrevista, né, Lívia? Ó, nós somos Sério? privilegiados. Oh, Eu passei esse ano negando todas as entrevistas. Meu Porque Deus. eu prefiro mostrar o que eu faço do que ficar falando, né? Então, assim, agora aconteceu, vocês já viram, vocês podem aí até anunciar. Maravilha. Pede a Lívia que ela manda pra vocês todas Lívia, as você é realizações. fera, viu? Você A Lívia é conseguiu. maravilhosa. É verdade. Você conseguiu amolecer esse cara e trazer aqui pra gente. Muito Mas é obrigada isso, mais uma obrigado, vez, muito viu? obrigado. Obrigado a vocês e Feliz Natal, Feliz Pra Ano nós, Novo. amém. Nós, como diria Jaqueline Sintra. Tchau, tchau, tchau. gente. Tchau, tchau. Vai.